Gravando, né? Vamos falar então aqui sobre os conceitos importantes. Nós já tínhamos visto antes sobre mundialização, globalização, e agora esses conceitos aqui que são importantes, eu gostaria que vocês guardassem bem isso aqui, porque vocês vão estar sempre ouvindo essas mensagens aí, tá certo? Ouvindo lá no jornal, né? Sempre estavam ouvindo aí e também vendo lá na televisão essas mensagens, esses nomes. Quando a pessoa vai dar uma entrevista falando sobre economia, fala sobre cartel, né? Fala sobre outros nomes que nós vamos estudar hoje, então preste atenção nisso aí, né? Para você não só fazer boas provas, mas também para você simplesmente entender o mundo, entender um pouco daquele economês que o pessoal fala na televisão, né? Às vezes, algum daqueles deputados falam sobre economia, parece que ele falou coisas ótimas e importantes, às vezes ele falou uma bobagem enorme, né? Então, é interessante que a gente preste atenção nisso aqui, tá certo? Então, conceitos importantes, primeiro que nós temos aqui é o cartel, né? Aí, é um acordo explícito ou implícito, né? Quer dizer, pode ser uma coisa mais escondida entre concorrentes para, principalmente, fixação de preços e cotas de produção. Então, o que seria esse lance de cartel aí? É o seguinte, você tem poucas empresas, às vezes, que trabalham, por exemplo, poucas empresas que fabricam um determinado produto, né? Um produto X lá, né? Você tem no mundo, tipo, 5 empresas que fabricam esse produto. Então, às vezes, elas concorrem entre elas para fazer um preço menor para a população, e quando elas fazem esse preço menor para a população, é uma coisa, a gente vai dizer que é uma coisa positiva. A população vai ter um produto mais barato e elas concorrem também, correndo atrás de fazer um produto cada vez melhor, né, para ser escolhido, a população comprar aquele produto, esse tipo de coisa. Agora, às vezes, elas formam um cartel, né, o que está escrito aí. Então, o cartel, essas empresas, elas vão se juntar e elas vão combinar o preço que elas vão cobrar de seus produtos, certo? Então, nós vamos combinar um preço aqui, né? Nós vendíamos o produto e o mais barato desse produto nós vendíamos a 10, certo? 10 dinheiros, certo? Não importa, 10 dólares, por exemplo, nós vendíamos o produto. Agora, né, nós vamos nos organizar aqui e nós vamos começar a vender esse produto a partir de 18 dólares, a partir de 20 dólares. Então, nós vamos dobrar o preço do produto. Sabe por quê? Só nós fabricamos esse produto. Então, o povo vai ter que comprar de nós ou ficar sem o produto. E é um produto importante e tal. Então, as empresas que concorrem, elas se juntam, né? E ao invés de baixar o preço, querendo vender mais do que a outra, aquela concorrência, elas acabam se juntando ali e combinando em dobrar o preço do produto. O povo resta fazer o quê? Ficar sem o produto ou comprar o produto pelo dobro do preço. Então, quando a gente fala em cartel aqui, geralmente isso aí é reprimido, né, pelos países, aí, eles tentam correr atrás de não deixar isso acontecer, porque o povo, né, que vai comprar o produto vira um refém. Quer dizer, você compra o produto nosso ou vai ficar sem? Então, fazendo uma comparação, imagine, por exemplo, uma cidade, né, do tamanho da nossa aqui, assim, se todos os donos aqui de postos de gasolina, né, na cidade toda aqui, resolverem passar o preço da gasolina aqui para R$ 10, né, o povo ia ficar refém deles. Você diz, eu compro gasolina de R$ 10 ou eu fico parado. Ou eu vou lá em Uberlândia encher o tanque. Ridículo, porque aí você teria que voltar gastando a gasolina, certo? Então, eu teria que ir lá e voltar para cá, seriam muitos quilômetros, né? Então, você ficaria refém dos postos de gasolina. Isso aí seria um exemplo, né? Você vê essas empresas pequenas ou grandes unindo aí, tomando conta do preço de um produto em uma determinada área. Então, isso aí é uma coisa que eu falei, é reprimido aí pelos países, pelos governos, né? Divisão de clientes, né, e de mercados de atuação, quer dizer, essas empresas fazendo cartel podem se organizar dessa maneira, por meio da ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência, quer dizer, sobrou ainda alguma outra empresa que não está junto conosco, né? Nosso grupo de 7 empresas, nós estamos vendo que existe mais umas 4 ou 5 dessas aí menores, vamos acabar com elas, né? Nós vamos conseguir, né, através do nosso poder econômico, acabar com aquelas empresas lá
né, nós vamos fazer alguma coisa para eliminar essa concorrência. Né? Aumentar o preço dos produtos, já falei, né? Aumenta os preços do produto, porque agora eles estão unidas, né? Você compra deles ou fica sem o produto, obtendo maiores lucros em prejuízo do bem-estar do consumidor. Nós vivemos um mundo, né, no momento agora, de neoliberalismo. Quer dizer, né, um novo tipo de liberalismo, onde os preços são livres, mas é um novo tipo, não é igual antigamente. O liberalismo nosso hoje prevê, e a formação, por exemplo, do Brasil aqui, do grupo do PROCON, né? Então, se vai ter prejuízo ao bem-estar do consumidor, né, no caso aí, as empresas estão fazendo cartéis, o PROCON vai pesquisar isso. Né, como é que antes tinha um preço de um produto que custava 10 e agora custa 50. Né? Então, nós vamos ver qual é o total de lucro dessas empresas, se elas estão entrando em acordo entre elas, entendeu? Porque essas empresas, elas podem entrar no acordo aí e colocar um produto com preço alto, mas elas vão concorrer entre elas de que maneira? Né? Através do bom atendimento, da velocidade de entrega dos produtos, um nome mais famoso, menos famoso, elas vão concorrer assim, né? Mas elas vão jogar o preço do produto lá para cima. Tá? Então, o cartel é considerado aqui a mais grave lesão à concorrência, prejudica os consumidores ao aumentar os preços e restringir a oferta. Restringir a oferta também pode ser, nós estamos oferecendo muito produto, então esses produtos aí eles estão ficando baratos. Por quê? Porque tem demais no mercado. Se nós, um grupo de 5 ou 6 empresas, se nós controlamos esse produto, nós podemos fazer o quê? Nós podemos, então, diminuir a oferta desse produto e aí o preço dele vai subir. Por quê? Muita gente querendo produto, pouco produto oferecido, então o preço vai subir. Você não, das empresas, você, né, não vai precisar de gastar tanto dinheiro assim produzindo esse produto aí, né, em grande quantidade. Por quê? Porque vai valer muito mais. Você produz menos, gasta menos. E vende por um preço alto porque o povo vai querer comprar e agora a oferta do produto está pequena, certo? Então aumenta os lucros ainda. Tá? Então, isso aí é uma formação, né, que lesa aí o patrimônio da sociedade de forma geral, tá certo? Então, conceitos importantes, cartel, esse aqui é um conceito importante, tá certo? Vamos passar aqui para uma outra página aqui. Uma outra coisa que sempre se fala, né, nas empresas aí, quando o pessoal vai estudar, por exemplo, a diferença das empresas, que tipo de empresa que é, né, para poder investir em bolsa de valores, esse tipo de coisa. Né? Um nome que aparece lá é o holding. Olha aqui, ó. Uma holding ou uma sociedade holding, né, em português, sociedade gestora de participantes sociais. O que isso quer dizer? Existem algumas empresas que elas funcionam, né, e elas podem ser denominadas como holding. Né? Então, essa holding aí é o quê? Presta atenção. Uma holding é uma empresa que ela é construída, ela é feita para administrar outras empresas, certo? Isso é uma holding. Né? Então, o que acontece? Você tem lá esse grupo, né, que forma a holding, esse grupo aí que domina, são administradores, certo? E esses administradores aí, essa holding, ela domina, por exemplo, né, ela controla uma empresa, por exemplo, que faz sapatos. Né? Uma empresa que faz sapatos tem uma holding que administra ela, que controla essa empresa aí. Né? Aí você fica pensando, né, serão todas as empresas da holding são de sapatos? Aí é que é a questão. Né? A holding, ela administra uma empresa que fabrica sapatos, ela administra uma empresa que fabrica vinho, né? E uma outra empresa que fabrica cimento, a outra faz suco de laranjas, tá certo? Então, o que acontece? Uma holding é uma empresa que vai administrar outras empresas, tá certo? Então, existem algumas pessoas aqui no Brasil e no mundo que elas herdam uma empresa da família, certo? Só que aquela ideia de que o pai é eterno, né? Então tem muitos filhos que não estudam direito, a família é rica e a pessoa não se importa em estudar e administrar aquele patrimônio. Então o que acontece? Às vezes essa pessoa, né, acaba recebendo de herança aí, né? Vamos dizer assim, que cai no colo dela uma empresa que fabrica essa aí que eu falei, empresa que fabrica sapatos ou fabrica alguma outra coisa que seja importante para a sociedade, uma empresa que está indo bem, ganha dinheiro e tudo. Só que aquela pessoa que herdou,
ela não se interessa por administrar essa empresa, ela não dá conta também, né? Ela não estudou para isso, né? Então, o que acontece? Essa pessoa pode realmente passar o controle dessa empresa, né, para uma holding, alguém vai administrar aquilo ali. Né? Para a holding, ela pode oferecer pagamento ou ela pode oferecer sociedade. Né? Então, né, o grupo Silvio Santos, por exemplo, né, eles têm uma holding lá assim, e ela administra um monte de empresas diferentes, né, de propriedade do Silvio Santos, né, uma grande parte, e também, evidentemente, que não é exatamente, é, não são todas as empresas que pertencem a ele, tá certo? Mas é uma holding administrando várias empresas, tá certo? Então, isso aí é um acontecimento bastante comum, certo? Uma holding é uma empresa legalizada, é uma coisa comum de acontecer, tá? Não é alguma coisa criminosa, alguma coisa nesse sentido, né? Tipo cartel lá dominando os preços, não. A holding administra outras empresas, né? Então, a gente tem aqui, o autor colocou essa figura aqui, né? Realmente eu não achei que fosse interessante, mas de qualquer maneira eu deixei aqui a figura aqui. Ó. Nós temos então, né, essas empresas aqui, né, classe A, né, essas empresas aqui, né, diretamente para um grupo de pessoas, né, aqui no Brasil, né, uma classe social, a classe B, né, as empresas que são levadas a esse pessoal aqui. Então, né, quando essa holding vai administrar essas empresas, nós temos o quê? Nós temos ela escolhendo aí qual produto vai ser oferecido a qual tipo de pessoa, a qual área da sociedade, qual camada da sociedade vai oferecer aqueles produtos, tá certo? Então, né, e aí nós temos aqui algumas empresas aqui que são grandes e elas têm um monte de produtos diferentes, né? O autor colocou aqui a Kraft, por exemplo, né? A Nestlé, né? A Kellogg, né? Então a Mars. Nós temos aqui algumas empresas com seus vários produtos aqui ou com as várias outras empresas, né, que elas são donas e controlam. Né? Unilever aqui, ó, algumas dessas subdivisões aqui, Unilever, né, que são ligadas aqui, e você vê os produtos lá no supermercado, né, Johnson Johnson também, vários tipos de produtos, tá certo? Então, oferecidos aí ao mercado. Então, isso aí são grupos, né, são empresas que controlam, né, outras empresas. Depois, nós temos uma outra questão aqui interessante, né, alguma coisa que você deve entender esse tema aqui, esse conceito, que é o dumping. Né? Dumping é a prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente baixos, né? Abaixo do valor justo ou abaixo do valor que eles compraram o produto. Né? Então, presta atenção. Uma determinada empresa, né, vamos supor, um supermercado, né, um hipermercado, desses grandões aí, eles têm muito dinheiro. Então, para fazer uma propaganda, para atrair as pessoas para aquele supermercado lá, aquele gigante lá, né, então nós temos o quê? Nós temos uma empresa dessa fazendo propaganda dizendo o seguinte, ó, nós vamos vender o arroz e o feijão aqui, ó, por tal preço. Aí coloca um preço lá absurdamente barato. Né? Então, faz propaganda na quinta-feira, né? Digamos que no sábado lá seja o dia 11, 12 ou 13 lá do mês, né? O pessoal já recebeu. Na quinta-feira faz essa propaganda com arroz e feijão barato pra caramba, certo? Se por acaso um de nós formos lá olhar, eles compraram esse hipermercado lá, é um exemplo, esse hipermercado comprou o produto a um valor, né, tem nota fiscal e tudo, os fornecedores passaram para ele o produto a um valor, e esse hipermercado está vendendo esse produto mais baixo, né, com um valor mais baixo do que ele comprou, certo? Então, o produto vai realmente ficar com um preço bastante baixo. Né? Então, ficando com esse preço bastante baixo, né, o arroz e o feijão, por exemplo, então, todo mundo daquela cidade, né, uma cidade grande e tal, né, se interessa, diz, olha como o produto deles é barato e tal. E aí as pessoas vão a longas distâncias, né, às vezes mora longe desse supermercado e tal, mas eles acham que vale a pena. Então, fazer a compra do mês todo, né, de tudo que vai gastar para o mês, vale a pena, a gente vai lá naquele supermercado que é barato e tal.
Aí as pessoas chegam lá, né, e vão comprar só o arroz com feijão, e depois eles vão sair procurando de mercado em mercado que for mais barato? Não vão. Não vão fazer isso. As pessoas vivem, às vezes, nas grandes cidades aí, não tem como ficar, né, para lá e para cá, assim, naquele trânsito pesado, correndo atrás de preço de um produto aqui, o outro ali, o outro ali, o outro ali, vai gastar muita gasolina e tempo. Então, por isso que se faz o dumping, né? Um hipermercado desse pode ter prejuízo no arroz? Pode, por quê? Porque a pessoa vai comprar lá uma quantidade grande de produtos diferentes, vai fazer a compra do mês lá naquele supermercado. Coloca depois aqueles 2 ou 3 carrinhos cheios lá dentro do carro, né, do carro e vai embora. Então, ele comprou tudo que precisava naquele mês. O que é que atraiu essa pessoa para o hipermercado? Aquele preço que foi baixo demais, né, do arroz e feijão. E o resto, os outros produtos, o hipermercado ganhou dinheiro e às vezes ganhou bem. Às vezes um outro produto lá ele teve um lucro bastante grande, por quê? Porque ele atrai as pessoas com um preço mais baixo. Ele toma prejuízo naquele produto que ele anunciou. Mas as pessoas vão comprar todos os produtos necessários para o mês todo naquele hipermercado, entendeu? Então, isso aí é proibido porque é considerado um abuso de poder. O que seria isso? Né? Você não pode, por exemplo, fazer esse abuso de poder lá assim, porque o hipermercado é muito rico, ele pode ter prejuízo em algum produto, mas ele vai ter lucro em tantos outros produtos. E a mercadoria dele é vendida em tão grande quantidade, né, que aí ele vai recuperar esse prejuízo. Agora, se for um produto, se for um hipermercadista, né, ele não vai ter problemas, mas se for uma vendinha lá na esquina, se for, né, um mercadinho menor, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a movimentação de dinheiro dele é muito pequena, ele vende em pequenas quantidades, né? Então, ele tem pouco lucro, né, em cada um daqueles produtos ali, porque não é porque o preço dele é barato demais, mas é porque ele vende pouco. E aí o que acontece? Se em um dos produtos, para atrair a população, ele colocar um preço baixo demais, aquele prejuízo que ele teve, ele não recupera. O hipermercado, aquele grandalhão, consegue recuperar. Por isso é considerado um abuso de poder e não pode fazer isso, né? Então, o dumping, né, em muitos lugares do mundo e aqui no Brasil, né, ele pode ser multado. O PROCON vai lá e diz o seguinte: você está vendendo um produto a 10, né, R$ 10, por exemplo, né, mas isso está barato demais. Nos outros lugares o pessoal vende a 22, R$ 23, como é que você vende a 10? Então, o PROCON vai olhar lá o que é a nota fiscal. Quanto que você comprou esse produto? 12. Comprou a 12, está vendendo a 10. Não pode. Leva uma multa por causa disso. Né? O povo gostaria que o pessoal vendesse mais barato que compra, não importa, não? Até que não. Mas acontece que essa visão do povo aí não é uma visão mais macro. Né? O povo não vai entender que isso é prejuízo para a economia. Só um minuto, pegar a aguinha. O povo não vai entender isso como um prejuízo para a economia, certo? As pessoas vão imaginar o seguinte: quanto mais barato, melhor, esse tipo de coisa. Mas acontece que prejudica aqueles que estão começando, que tem, né, um supermercado menor, né, uma vendinha lá, se alguma coisa, o pessoal vai ter prejuízo. Por quê? Porque o outro tem dinheiro demais, ele abusa do poder e vai, tipo assim, forçar mais ainda o fechamento desse comércio menor. Tá? Então, o comércio menor tem direito de continuar existindo e crescer. Sim, então os hipermercados não podem usar dessa artimanha aí, que é simplesmente cobrar um preço mais barato do que ele próprio comprou o produto, tá certo? Então, aqui o autor colocou aqui alguns exemplos aqui, certo? Colocou lá assim, a venda, depois o efeito, o problema, medidas anti-dumping, mas agora é o seguinte, estamos falando em dumping, certo? Então, eu gostaria de passar para vocês uma outra ideia sobre dumping, que não está escrito aqui, certo? Uma outra ideia que eu considero importante, que é uma coisa que acontece hoje no mundo, certo? Que é o chamado dumping social, certo? Se você tiver com o caderno aí, se você tiver com algum material aí para anotar, certo? Então, nós temos hoje o aparecimento do dumping social, né? Então, isso aí acontece quando um país, querendo que
as empresas internacionais, né, um país querendo que essas empresas internacionais vão para esse país aí, certo? Para aumentar os empregos, para melhorar a vida da população, né, para pagar impostos, esse tipo de coisa. Então, tem alguns países aí que eles vão fazer o que a gente chama de dumping social, né? Então, estão lembrados que dumping a gente falou assim que é uma coisa irregular. Então, o que que nós temos, né? Alguns países, né, tipo a China, por exemplo, eles vão fazer com que os seus funcionários, né, que os empregados lá aceitem salários baixíssimos para trabalhar nas empresas, ou seja, a mão de obra fica muito barata para você oferecer uma mão de obra para as empresas internacionais se mudarem para a China. Então, o que, que acontece? Muitas empresas, né, empresas grandes, né, estavam, por exemplo, querendo abrir uma sede ou uma outra filial, né, em outro país. Né, elas gostariam de produzir telefones celulares, alguma eletrônica, alguma coisa em outro país. Né, citar um exemplo simples aí, o pessoal dos Estados Unidos querem produzir, montar produtos em outro país, porque lá nos Estados Unidos a mão de obra é muito cara, certo? O salário das pessoas lá é um salário bastante alto. Então, como os americanos começaram a pensar o seguinte, ó, nós vamos abrir empresa em outros países. A China estava, alguns anos atrás, com aquele momento de abertura do seu espaço lá, assim, né, uma modificação daquele socialismo lá, começando com algumas áreas capitalistas, ali na costa leste, ao redor ali de Hong Kong, né, um pouco mais acima ali, assim, depois Xangai, a própria capital, né, a cidade de Beijing. Então, como eles estavam se tornando capitalistas, pelo menos uma parte da China, né, como praticamente como um teste, alguma coisa assim, seria interessante que eles recebessem, né, as empresas dos Estados Unidos, recebessem empresas do Japão, da França, seja lá de onde fosse. Ou seja, a China estava, né, com uma parte se tornando capitalista, né, e precisava lá de abertura de empresas já com nomes grandes e famosos, né, para produzir lá na China. Então, eles fizeram isso. Olha aqui, ó, nós vamos começar com o nosso capitalismo, né, e para trazer as empresas multinacionais aqui para a China, nós vamos, então, fazer com que o povo chinês tenha um salário baixo. Né? O pessoal dos Estados Unidos já tem essa ideia, né? Dos outros países já tem essa ideia que nós vamos ter, então, um salário baixo, mas nós vamos fazer o salário baixo e ainda, né, não deixar com que o pessoal se organize em sindicatos, esse tipo de coisa, fazer greves, pedir aumento de salário, não. Nós vamos barrar isso aí, certo? Nós vamos forçar contra isso aí, não deixar acontecer, para que todos os países queiram trazer para a China suas empresas. Então, essa ideia aí é um dumping, ou seja, quando a gente coloca o nome de dumping social, é porque, para trabalhar nessas empresas, os Estados Unidos pagariam, né, um salário talvez bastante maior lá nos Estados Unidos mesmo, né, os americanos, mas agora, indo para a China, nós pensamos que eles iam cobrar um valor e eles estão cobrando para trabalhar um valor menor ainda. Eles também não ficam com aquele monte de sindicatos pedindo aumento, beleza. É uma população que é muito disciplinada. Você pede para fazer um trabalho desse jeito e eles fazem mesmo. Eu peço para vocês trabalharem com um tempo parecendo a primeira Revolução Industrial, né? Eu peço para a pessoa trabalhar de 6 da manhã, né, às 7 da noite e a pessoa vai lá e trabalha. Né? Tipo assim, esse é o capitalismo? Então vamos fazer isso. Né? Então, quando os chineses começam com esse tipo, com essa linha de pensamento, essa linha de trabalho, né, praticamente o mundo inteiro quer fazer a sua indústria na China. Por isso ela teve aquele boom de crescimento, né, que o pessoal fala assim, a China era toda socialista e agora uma parte só da China começou a se tornar capitalista e já virou, né, uma área muito rica, né, cidades gigantescas, né, ali aos arredores de Xangai, ali, assim, certo? Né, alguns estudos variam, né, porque custam definir exatamente o que é uma área metropolitana, eles variam em cada país, né, mas algumas pessoas já falam aí em mais de 30 milhões de pessoas ao redor ali de Xangai, certo? O porto, aí dá para falar com certeza, né, o porto mais movimentado do mundo era, né, Roterdã.
agora é o Porto de Xangai. Fizeram um adendo lá, um acréscimo no porto lá, no meio da Bahia, na Bahia lá do mar deles lá, né, o Mar Amarelo ali, assim, fizeram um acréscimo no porto, né, fizeram um acréscimo no porto para que ele tivesse águas profundas e recebesse navios cada vez maiores, certo? Então esse desenvolvimento aí, né, foi um desenvolvimento bastante importante para a China, mas através desse dumping social. Quer dizer, a China vira uma potência econômica praticamente em poucas décadas aí, vai dizer, é um grande concorrente já com os Estados Unidos. O Brasil tinha os americanos lá como o nosso maior parceiro comercial e agora não é mais, agora é a China. O Brasil vende mais para a China. Então, a China conseguiu isso através desse dumping social, né? Quer dizer, fez com que as pessoas ganhassem pouco dinheiro para poder oferecer essa mão de obra barata e todo mundo querer fazer sua indústria, sua empresa na China. Agora, presta atenção. Dumping social, a China, né, no caso aí que é citado em vários livros aí, né, em vários estudos, né, isso aí não é que eles só obrigaram os funcionários a ganharem pouco, esse tipo de coisa, não é por aí. Então eles fizeram com que o funcionário os funcionários de forma geral, o povo, né, tivesse algumas regalias do governo, né, para eles aceitarem esse salário, não ficarem todos revoltados, né? Então, o que acontece? O governo lá subsidia muito mesmo a compra de casa própria, por exemplo, né? Então, você vai comprar uma casa própria lá, o valor da sua prestação vai ser baixinho, o governo não vai ter lucro vendendo essa casa para você e te emprestando dinheiro, não. E, às vezes, o governo tem um pouquinho de prejuízo, mas para quê? Você vai ter a sua casa, vai pagar prestações, né, por muitos anos, mas acontece que o pouco dinheiro que você ganha, né, na indústria vai dar para você fazer isso, né? Então, nós vamos fazer aqui, então, nessa região capitalista, vamos fazer aqui uma educação de qualidade, escolas públicas muito boas para quê? Para você, empregado, não precisar de gastar dinheiro com uma escola particular, né? Vamos fazer escolas de qualidade, melhores do que poderia alguém aí tentar fazer uma escola particular. Nós vamos fazer uma escola pública muito boa mesmo. Por quê? Porque aí você coloca o seu filho lá completamente, né, de graça lá, ou só sendo pago através dos seus impostos, evidentemente, mas você não vai tirar o dinheiro do seu salário para poder fazer isso aí, tá certo? Então, você vai ter uma escola de qualidade, né? Eu vou fazer para você, né, um atendimento médico também, né? Sem você pagar tudo diretamente do bolso ali na hora, né? Nós vamos tentar alguma coisa aqui, nós vamos fazer com que essas consultas, alguma coisa assim, fique mais barato para você, ou a gente vai subsidiar também, você paga metade, nós pagamos a metade, enfim, né? Nós vamos fazer com que a vida do povo chinês, a vida fique mais barata para ele viver com um salário pequeno que vai ser cobrado das empresas, né? Como eles anunciaram, então, salários pequenos, né, dos chineses, né, que eles aceitavam o salário e tal. Muitas empresas foram levar as suas montadoras para a China, entendeu? Então, por isso, esse crescimento tão rápido assim. Agora, não se engane, né, o país, de forma geral, né, você, naquela área capitalista lá, vai ter um crescimento econômico bastante grande, bastante poderoso. Só que não significa que o povo teve para si essa melhoria de vida nesse nível, né? Melhorou a vida da população? Até que sim, né? Mas acontece que isso aí, né, levou essas empresas para lá, né, não com uma concorrência livre com o resto do mundo, foi de forma artificial, né? Eles fizeram com que o salário fosse baixo, né, não concorrendo com o resto do mundo. Quer dizer, aqui no Brasil tem que pagar lá os impostos todos, né? O pessoal, se quiser uma educação de qualidade, né, a maioria das vezes vai fugir lá das escolas públicas, né, vai colocar os filhos em escolas particulares e tudo. Então, o que acontece? Né, no Brasil, você vai gastar dinheiro com isso, é necessário ter um salário maior, 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 maior. Então, lá na China, para isso não ser necessário, o governo faz, né, com a população um monte de subsídios, tá certo? O governo vai, entre aspas, ajudar o povo, né? Então, isso aí é um dumping social. É uma forçação de barra, digamos assim, para a população lá simplesmente aceitar um salário menor e ainda conseguir conviver com ele, né? Então, só abrindo aspas aí que eu não aguento, eu vou ter que falar isso. Se esse salário nessa área capitalista lá
né, pode ser tão baixo e o povo ainda assim vive bem lá, assim, né, vive relativamente bem, trabalha muito, mas vive bem. E aí o que acontece? Né, porque o governo faz esse dumping social. Imagina quanto vale o salário dos jogadores do Brasil que vão jogar lá e ganham 2 ou 3 milhões, né, por mês. Né? Aí você imagina quanto que isso vale lá. Porque para nós aqui, você vai pagar todos os impostos, você tem determinados preços. Né? Mas lá na China, por exemplo, a população ganhando tão pouco, né? O que é oferecido para ser vendido na China tem que custar pouco também para o pessoal conseguir comprar. Isso quer dizer que os jogadores brasileiros que jogam lá e recebem milhões, lá eles são, então, muito mais ricos do que nós aqui pensamos, entendeu? Porque eles recebem lá em dólar, é o costume, né, receber na moeda praticamente internacional, então eles recebem em dólar, não tem nada a ver com dumping social, e se o que é oferecido à população lá é mais barato, né? Então o que acontece? Esse jogador mora lá, ele compra esses produtos. Então, na verdade, o salário dele lá representa muito mais do que nós imaginamos, tá? Fecha aspas aí, porque eu vou ali treinar, jogar futebol, talvez eu seja contratado. Bom, brincadeira, acho que não. Agradeço aí a atenção de todos aí, certo? Então, nosso último slide aqui, eu vou parar a nossa gravação, certo? Então,